Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma produção de terror tailandesa. E tailandês, quando resolve fazer filme de terror, ele não tem limite não. Vamos falar sobre A Medium, de 2022. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos uns 2 vídeos novos aqui. Estamos lá nas redes sociais também com Dois Faladores, estamos no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Então clica no sininho, confere depois aqui nossa playlist, que vai ter muita coisa que a gente acredita que você vai gostar. A Ana não pode estar aqui com a gente hoje, então vou precisar até de um auxílio aqui. Então tem um computador aqui do meu lado, em alguns momentos eu vou olhar para o lado para poder passar algumas informações que eu acho interessante poder passar para vocês. E preciso dizer que esse filme foi uma indicação da Mel, que está sempre aqui no canal. Ela acaba participando nos comentários e nas lives também, vira e mexe ela aparece. A gente fez uma live na terça-feira passada e ela perguntou se a gente já tinha assistido A Medium. E aí a gente foi atrás, o Lucas Maia do Refúgio Cult, curiosamente tinha aparecido o vídeo dele, apesar de ser um vídeo de um ano atrás dele, apareceu pra gente também, então clicou um sinalzinho de alerta. No dia seguinte, o Marcos Lázaro, do Sessão de Aluguel, perguntou se alguém já tinha assistido um filme parecido com esse, algo nesse estilo, e aí a gente acabou assistindo o filme, e vou te dizer, hein, pelo amor de Deus, antes de mais nada, antes de falar da história em si, essa produção é do mesmo diretor e roteirista do Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. Então, se você lembra desse filme, tem inclusive um vintage aqui, se você ainda não assistiu, depois vai lá assistir sobre esse Espíritos. É o Ban Yong Pisantanakun. Espero ter falado certo o nome dele, provavelmente errei a pronúncia, desculpa. Mas na história a gente acompanha então uma equipe que vai fazer um documentário sobre religiosidade e mediunidade nos povos lá da Tailândia. Eles acabam chegando numa comunidade para acompanhar uma médium que recebe, possuída por uma entidade que é a protetora daquela vila. E dentro dessa história então você tem o dia a dia dela, o dia a dia da vila, mas foca mais nela e vai contar um pouco sobre aqueles que estão ao redor dela, vão acompanhar a história da família dela. E aí ela tem então uma irmã, a sobrinha dessa irmã, um irmão, e aí esse irmão é casado com uma mulher que eles acabaram de ter um bebê também. Então nós vamos acompanhar mais esse núcleo familiar na história. Quando a gente para pensar na médium em si, fica nítido pra gente no começo do filme que a história da médium é justamente essa médium que o documentário vai acompanhar. E ela explica, inclusive, que essa mediunidade é passada, né, não apenas a mediunidade, mas a capacidade de se comunicar com essa entidade protetora é passada de gerações em gerações para a família dela, pelas mulheres da família dela. Então, a avó dela tinha sido, a tia dela, se não me falha a memória, tinha sido, e a irmã dela, que teoricamente seria a que teria esse contato com essa entidade, acaba negando isso. Ela acaba seguindo para a religião católica, se não me falha a memória, e quem acaba recebendo esse dom, vamos chamar assim, é a atriz que faz a médium do filme. E a gente precisa dizer que é um filme found footage, então ele vai ter muitos lances das câmeras acompanhando as pessoas, das câmeras acompanhando os personagens, e aí isso pode gerar um incômodo para alguns, que é um dos grandes problemas que os found footages têm, que é justamente você se questionar por que em alguns momentos a pessoa está segurando a câmera e está filmando, ou simplesmente não sai correndo, não sai que nem uma louca desembestada, deixa a câmera pra lá, ou pelo menos não segura a câmera como se tivesse com a obrigação de gravar assim numa situação de perigo. O filme ele começa meio lento, o filme vai criando todo um ambiente, ele vai criando todo um climazinho que pode causar um pouco de cansaço para alguns no início, mas ao mesmo tempo que ele vai sendo lento, ele não é um lento gratuito, ele vai jogando pequenas migalhas do que está por vir, pequenas situações, pequenos indícios do que está por vir. Porque o que acontece é que enquanto nós acompanhamos essa médium do documentário e a gente começa a acompanhar a família dela, nós percebemos então
que a sobrinha dela está começando a passar por algumas situações meio diferentes, está começando a apresentar alguns comportamentos meio diferentes. Ela começa, de repente, a falar sozinha, ou então começa a ter uns comportamentos meio agressivos que não tinha tanto a ver com ela. Ela começa, em dado momento, a ter umas crises de dores de estômago fortíssimas, que faz alusão a algo que a mãe dela comentou que começou a sentir quando renegou a ser a médium, ser a comunicadora da entidade daquela vila. Então, tudo indica pra gente no filme que aquela garota está começando a passar pelo processo de mediunidade semelhante ao que a família toda vem sentindo. E a partir daí, você começa a sentir uma certa agonia de que vai dar bosta, né? Porque tu tá assistindo um filme de terror, então tu sabe que tu tá assistindo um filme de terror, algum momento o problema vai acontecer. Mas a maneira que esse problema vai se manifestar, ele não vai ficando tão claro no início. Você tem alguns comportamentos um pouco mais agressivos da garota em dado momento, mas a impressão que se tem é que você tem apenas uma possessão, como a gente está acostumado a ver nos filmes de um modo geral. A tia dela começa a perceber que tem algo de estranho com ela, começa a perceber que ela está se comportando de uma maneira diferente de como ela se comportava, e começa então a investigar sobre aquilo. E aí aqui a gente precisa dizer que essa relação da tia com a mãe da garota que está sendo possuída é uma relação meio de atrito. Por mais que a irmã mais velha tenha renegado o seu dom, a irmã mais nova tenha recebido, e pelo menos o filme nunca deixa claro de que isso se torna um tormento, um sofrimento para ela, ou que ela culpe a irmã por algum motivo, a gente percebe que essas diferenças de religião e esse fato em si acabou causando uma certa cisão na relação das duas. E quando a irmã mais nova começa a perceber então que a sobrinha está passando por problemas, essa irmã mais velha então vai ter um comportamento agressivo, não no sentido de agressividade física, mas de tentar cortar a ajuda que essa médium vai oferecer. A verdade é que conforme o filme vai passando, as coisas vão se tornando mais fortes, as evidências vão se tornando mais fortes de que aquela garota está passando por um problema, e aí eu vou precisar entrar na parte com spoiler. Mas vamos lá, antes de eu entrar na parte com spoiler, a gente precisa dizer que as atuações estão muito boas. Tanto a atriz que faz a médium, mas principalmente a atriz que faz a garota que está sendo possuída, e aí deixa eu conferir o nome dela aqui para poder dizer, é a Narilia Gigglepec. Espero estar falando assim. Ela faz a Mink, que é o nome da garota que está sendo possuída. A transformação que essa garota vai passando ao longo do filme, e em cenas do filme em si, então tem um momento que a família leva a garota para um templo para ela ser mais ou menos como se ela fosse ser benzida por um benzedor de lá. Ela chega toda passando mal, ela chega toda quase sem vida, ela chega arrastada, e aí quando a garota senta na cadeira e começa a ter as manifestações lá para tentar, a manifestação religiosa em si, nem voltada tanto para ela, mas de um modo geral, a expressão da garota muda e ela parece rindo, assim, ela dá um sorrisinho, como se ela tivesse noção de tudo que estivesse acontecendo ali, e como se ela sentisse de que aquilo ali que estava acontecendo naquele momento não ia surtir o efeito esperado. Você mais ou menos imagina também que aquilo dali é só o início de todo o processo, porque isso vai acontecer lá para o meio do filme, então o que eu estou falando aqui não tem muito spoiler, tá? A gente já falou no início do vídeo que tailandês não tem muita noção na hora de fazer filme, e aí é uma maneira de dizer, claro que eles sabem muito bem o que estão fazendo, eles são muito seguros nos roteiros deles, nas direções deles, no que eles querem mostrar. Quando a gente diz que eles não têm muita noção, é porque eles realmente mostram o que eles têm que mostrar, o que eles acham que cabe mostrar no filme. Uma coisa ou outra, eles tentam até dar uma disfarçada, não bota
tão gráfico, ele deixa subentendido, mas eles não deixam de mostrar algo só porque eles acham que vai chocar demais. Então, é um filme que pode causar um certo desconforto em algumas cenas para algumas pessoas, tá? Dito isso, é um dos melhores filmes de terror que a gente tem nos últimos anos. É uma pena que tenha sido tão pouco falado sobre ele. Ele merecia muito mais relevância, ele merecia muito mais espaço. Se você quiser assisti-lo, ele está lá no Prime Video. O nome é A Medium. E aí, quando você procura na internet, tem lugares que vai se referir a ele como um filme de 2021. Mas todas as informações que você vai achar é de 2022. Então, possivelmente foi um filme que foi liberado, que teve a sua estreia em 2021 lá na Tailândia, e aí quando veio aqui no Brasil acabou chegando só em 2022, tá? Recomendo muito que vocês assistam. É um filme que ele passeia por várias vertentes e nuances do terror. Eu não consigo definir ele um filme de terror só disso. Eu poderia falar aqui que ele é um filme de terror de possessão, porque é o principal, mas ele vai aproveitar vários casos ali, vários elementos do terror para poder construir toda a história. Então, ele começa muito lento, que foi o que a gente falou, ele vai jogando migalhas ali das situações que estão acontecendo, mas o final é uma coisa de louco. Assim, você não imagina o final que o filme tem. E aí isso é uma coisa muito bacana, porque o filme vai te conduzindo, o filme vai te caminhando por uma determinada situação, você acha que o filme vai seguir um determinado ritmo, e aí de repente tem um momento específico ali no filme, que isso eu não vou falar daqui a pouco na parte com spoiler, é o ponto de virada do filme, de que é o sinal de que o troço vai ficar estranho, de que o bagulho vai ficar frenético. Ali. É um filme muito bom, um filme que eu recomendo que vocês assistam. Para quem curte filme de terror, é um filme que não pode deixar de ser visto. Quem curte filme de terror, mas nem tanto assim, acho que vale a pena também você dar uma curtida. Eu acho que ele tem muito a agradar, tá? E eu acho que é isso também. A gente vai entrar agora na parte com spoiler. Se você não quer ouvir spoiler, se você já acompanhou o filme, ou se você não liga para spoiler, só seguir aqui conosco. Se você quer assistir e depois sabe dos spoilers, ver nossos comentários com spoiler, só me despeço aqui. Só lembro para não deixar de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, clicar no sininho para receber as notificações, escreve nos comentários o que você achou, se te animou a ver o filme, se você ficou assustado com o filme. Procura a gente nas redes sociais, Tudo dos Faladores, e lá no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Tá? E agora a gente vai entrar na parte com spoiler, então a gente tem um recado aí. Spoiler! Se você continuar aqui porque você não liga por spoiler, então lá vai. Tem um ponto marcante ali no filme, porque a tia, que é médium, tá o tempo todo acompanhando a situação, falando de como ela encara a mediunidade dela, de como aquilo não é um problema, e ela começa a perceber que a sobrinha dela tá meio estranha, e ela desconfia que existe ali uma relação levemente não, uma relação incestuosa entre a sobrinha e o irmão que faleceu. A tia então começa a desconfiar de que esse problema que ela está passando é justamente algo causado por esse irmão que faleceu, descobre que ele não morreu no acidente, descobre que na verdade ele se matou, e aí você tem então essa tia que vai começar então a fazer uma série de rituais para tentar livrar a sobrinha. E é uma cena que dá muito a pena da tia, porque as coisas vão acontecendo no filme, as cenas vão se passando no filme, a família dela não concorda tanto com ela assim, e ela tá sozinha, debaixo do sol, debaixo de chuva, não para, 24 horas seguidas, fazendo lá o ritual para tentar ajudar a sobrinha, para ter um sinal de que vai tentar ajudar a sobrinha, até que ela tenha um sinal de que na verdade não é o que ela está imaginando. E aí a gente faz um parêntese aqui, enquanto a garota começa esse processo de possessão, ela é demitida. E aí você descobre que ela foi demitida porque ela de madrugada, quando saía e estava possuída, levava caras para transar dentro do escritório em que ela trabalhava. Então você acha que o patrão dela só está demitindo ela por causa das crises que ela tem tido de irritação e das dores dela, que ela não vai se cuidar. O patrão mostra depois para a equipe do documentário que na verdade a garota estava levando o homem toda noite para
para transar dentro do escritório, por isso ele demite ela. A garota não tem noção disso, ela não sabe, porque quando ela está possuída ela não tem noção das coisas que ela está fazendo, a família muito menos, e aí a tia começa a desconfiar então de que existe algo mais sério por trás daquilo dali. Quando ela vai procurar ajuda então, esse outro médium que ela conhece, que é um médium que ela considera sério, fala que não é a entidade protetora que está começando a se comunicar com ela. Na verdade, o que aconteceu é que outras entidades estão começando a tentar se comunicar com ela. Por quê? Tem dois pontos aqui no filme. O primeiro é que a mãe da garota, quando começa a ver que ela está com os sintomas que ela sentiu na época da mediunidade, ela resolve fazer um ritual, que é um ritual para que a garota aceite a entidade, mesmo a tia falando para não fazer. A mãe começa esse ritual e a tia impede. E aí o que eles explicam no filme é que a garota acaba ficando aberta para possíveis possessões. O cara, no filme até os exemplos, ela virou um carro que está com a chave na ignição e qualquer um pode controlar. Além disso, a gente descobre também que o pai dela vem de uma família que no passado tinha matado muita gente. Era uma família que decapitava muita gente. E aí, por causa disso, eles acabaram sendo amaldiçoados por um desses caras que foi assassinado por ele, de que a família dele sempre sofreria, ou ele ou seus descendentes. E aí você começa a levantar a hipótese então de por que o pai morreu, de por que o irmão se matou, e você entende na verdade que essa garota está sendo atormentada por essas entidades, por esses espíritos das pessoas que foram assassinadas pelos antepassados dela. E aí você já sente então que as coisas são mais pesadas do que parece, porque o filme começa a ficar mais doido. Você tem ali o prazo então que eles vão fazer um ritual, que tem uma data específica, e a equipe de documentário colocou umas câmeras na casa. Então nesse dia das câmeras é quando a atriz que eu mencionei aqui dá um show, porque ela começa a andar pela casa à noite sozinha. Só de lembrar já vai dando os nervosos assim da atuação dela. Tem um momento que a mãe está deitada, ela simplesmente sobe em cima da mãe, mas como se fosse um bicho, e fica encarando a mãe dormindo. A outra, a esposa do tio, ela deita na cama com eles sem que eles acordem, ela começa a apontar para o estômago da mulher. Logo depois a mulher começa a gritar de dor e a câmera pega, tá ela escondida, rindo de toda a situação. Ela mata o cachorro da família, ela pega o cachorro da família, bota numa panela de água quente e a câmera mostra tudo isso, depois mostra ela comendo com a boca o cachorro da família. E aí uma das cenas mais agoniantes depois dessa é quando ela pega o bebê e você acha então que vai acontecer alguma coisa de muito ruim com o bebê. Na verdade ela só sequestra o bebê, ela é muito mais uma armadilha, ela tenta matar o tio com uma faca. Por mais que a gente descreva aqui, só vendo mesmo, porque as cenas são muito bem feitas, são muito bem pensadas, as atuações da garota, de novo, ela dá um show. Todo mundo no filme tá bem, mas a garota que faz a que tá possuída, ela manda muito bem, porque são várias personalidades ali que ela tá precisando interpretar, né? No dia, então, do ritual, que tu já tá desesperado, pensando que alguém resolva logo esse problema, a mãe dela vai procurar a tia para fazer o ritual, porque tem um tempo que a tia não aparece. Ela chega na casa e descobre que a tia morreu dormindo. E aí, parceiro, quando tu descobre que a médium do filme morreu, tu pensa, quem é que vai resolver isso daí? Não tem para onde ir. O destino será trágico com essa família. Não tem para onde fugir com essa família. Só que eles resolvem fazer o ritual, o médium, né, que já estava ajudando, resolve prosseguir o ritual. E aí, não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu acho que vale a pena acompanhar, mas é importante dizer que o ritual dá errado. Todas as entidades, então, que estavam possuindo a garota começam a se manifestar em toda a família, em todo mundo que estava ao redor, e começa uma matança que vou te dizer que poucos filmes têm uma matança tão grande quanto esse filme tem, de uma maneira tão gráfica, de uma maneira tão
bem feita, eles não poupam as imagens, eles não poupam o sangue, e aí você precisa lembrar que você está no found footage, aí vem os detalhes que eu falei, tipo, para que o cara precisa continuar gravando, ele está correndo e continua gravando desse jeito, mas se você relevar isso, as cenas de terror são muito bem feitas, os médiums, conforme são os médiums, o tio, a mãe, todo mundo fica ensandecido ali, cara. É de uma maneira bizarra. O médium, por exemplo, ele se joga lá de um andar mais alto onde eles estão, ele cai todo quebrado. E conforme as entidades vão se manifestando, eles vão ficando como se fossem verdadeiros zumbis. E aí o filme muda, porque um filme que vinha numa questão só de clima, de ambiência, ele parte pro terror físico e pro terror da ação do terror em si. Lembra muito o filme Hack. Se você já assistiu, tem também vintage dele aqui, aqueles zumbis do Hack, que são aqueles zumbis que correm, aqueles zumbis ensandecidos que vão atrás da pessoa de qualquer jeito. As pessoas possuídas lembram muito aqueles zumbis. E aí, parceiro, é um festival de sangue, é um festival de gore, eu gosto muito de como esse filme ele consegue mudar de ritmo e mudar de frequência assim de acordo com o momento dele. O diretor dá um show em relação a isso. A gente precisa falar dos atores de novo, até os eu esqueci o termo agora, desculpa, gente. A galera que não está no filme em si, os figurantes, né, eles não estão no filme, vocês entenderam, os que não são principais ali na história, mas os figurantes também se entregam e o filme fica sensacional. A imagem final da garota já toda possuída, a cara de louca dela, a cara da mãe dela, quando a mãe dela tá meio enlouquecida, meio possuída também, é incrível, é incrível. É um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, realmente, e é uma pena que ele tenha sido pouco falado. Quero agradecer a Mel pela dica, inclusive, valeu mesmo, gostamos muito do filme, ficamos bem impressionados no bom sentido. E é isso. Então, se você chegou até aqui, aquilo que a gente já falou no início e no meio, se inscreve, não deixa de clicar no sininho, escreve aqui nos comentários se você tem algum outro filme para indicar pra gente. A gente quer saber a sua opinião, se você gostou do vídeo, se você já conheceu o filme, se atiçou a sua vontade de conhecer o vídeo. Procura a gente nas redes sociais com Dois Faladores e procura a gente também no Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu e até a próxima.